Então, nós vamos iniciar o nosso curso de diálogo fraterno na reunião mediúnica, né? O curso será dado em 2 etapas, ou seja, 2 aulas, ok? Então, nós vamos estar explicando, desmistificando a comunicação com os espíritos na reunião mediúnica espírita, tá? Bom, nosso grupo, né, que está tentando, no grupo da nossa casa, está tentando alcançar algumas expectativas do curso, né? São elas, né? Este curso foi elaborado, né, pela equipe da diretoria da casa, da onde eu trabalhava, que é o GFA, nos enviado, e nós fizemos algum ajuste, no intuito de treinar, reciclar, padronizar o entendimento e preparar todos os trabalhadores para melhor exercer os diálogos com os desencarnados na reunião mediúnica, exercida na nossa casa. Neste curso, nós vamos partir do princípio que não há trabalhadores ou alunos que conhecem mais ou menos do assunto. Mesmo aqueles mais experientes, com mais anos de bagagem no assunto, deve evitar tomar o papel de instrutores aqui. Hoje só há alunos. Todos os diálogos aqui apresentados foram desenvolvidos para serem didáticos e ajudar o aluno no entendimento prático, mas não são reproduções reais e sim simulações. São baseados na experiência dos expositores ou em exemplos tirados da literatura utilizada. Colaborações para melhoria, adaptação ou mesmo sugestões de correções serão muito bem-vindas para melhorar o material do curso para as próximas turmas. Nós também estamos propondo uma avaliação para o curso. O modo de avaliação do curso, né, que nós estamos pretendendo fazer, consiste no quê? Necessidade de participar das aulas, tá certo? Qual é essa necessidade? É claro que não tem ninguém aqui online, né? Mas ler o material, estudar e tentar fazer alguma coisa. E temos que tirar uma nota mínima, de 8, né, no máximo 10, considerando a seguinte regra: 30% será na participação das aulas, ou seja, na transmissão da aula, o que vocês responderem, e 70% na prova. Um ponto extra para quem fizer e for aceito sugestões de melhoria. Nossa agenda vai ser o diálogo, definições de objetivo, método no início e encerramento, participações e seus papéis, tipos de espíritos, ferramentas para um bom diálogo, exemplos de diálogo e referências bibliográficas. Então, objetivos das 2 aulas: conceituar o diálogo fraterno, apresentar técnicas e métodos para auxiliar os trabalhadores, a melhorar a qualidade de resultados obtidos no diálogo, explicar os papéis dos trabalhadores encarnados ou não, exemplificar os princípios e tipos de espírito, simular casos de diálogo para exercitar e debater, e, por último, ajudar o aluno a responder, no mínimo, as seguintes perguntas. Isso vai ficar para vocês responderem. Como devo iniciar o diálogo? Como posso identificar o tipo de espírito comunicante? Como devo conduzir um diálogo após identificar o tipo de espírito? Como fazer o encaminhamento do espírito? Como encerrar o diálogo? A aula 1, inicialmente, nós vamos ter as definições e os objetivos, técnica de comunicação e exemplo. Então, primeiro vamos definir o que é um diálogo, né? Que é importante isso, né? Diálogo, na realidade, é um esclarecimento ou é uma doutrinação? Será que nós somos capazes de fazer uma doutrinação em 5, 10 minutos falando com o espírito? Então, se nós pegarmos lá no dicionário, né, e pegarmos também lá no latim, de onde quase todas as nossas palavras são advindas, né, diálogo quer dizer fala entre 2 ou mais pessoas, conversação ou colóquio, né?
troca ou discussão de ideias e opiniões, tá certo? De conceitos, com vista à solução de problemas, ao entendimento ou harmonização, à comunicação. Isso está no Aurélio, de 1999. O diálogo também, sendo que dia significa através, passagem ou movimento, enquanto logos é a palavra, razão ou verbo. Também isso tirado lá da professora Leni Krisos e o Milton Jung, que tem um livro muito legal e muito famoso nessa área de comunicação. Então, os objetivos do diálogo confortar, amparar, conduzir o espírito para que possa ele mesmo encontrar o caminho. Veja bem, aqui nós já estamos dizendo que não é nós que vamos dar o caminho dialogador, e sim o próprio espírito. Ele deve concluir o que é melhor para ele. Segundo, entender por que ele é espírito, se fixou naquela situação, sua problemática e sua necessidade. Achar um ponto central que possa direcionar o encaminhamento do espírito, senão ficamos enxugando o gelo, né? E por último, não é doutrinar nem evangelizar, mas comunicar, socorrer, esclarecer, encaminhar quer dizer resgatar o espírito de acordo com as suas necessidades, que nós vamos indicando aos poucos, tá certo? Bom, para fazer um diálogo, né, está no livro da Leni, né, na realidade, quando a gente vê aqui, ó, o receptor, né, ele deveria estar recebendo as informações como se fosse um carretel, né, e o emissor, né, o codificador, ele manda várias mensagens, e o receptor, deveria estar recebendo de uma maneira clara, cristalina, tá? Então, essa é a mensagem. Então, isto é a comunicação. Então, o diálogo é a moderna técnica espírita de ajudar os espíritos através do esclarecimento. Fonte, Herculano Pires, Obsessão, Passo e Doutrinação. Então, técnicas de comunicação para ajudar-nos no diálogo, né? Então, acho que uma boa comunicação deve ter sempre uma boa solução, uma pesquisa. O que é a pesquisa? É o nosso entendimento, o nosso estudo, né? Uma ideia, uma criatividade, um design, uma mudança, uma análise, um requerimento. Então, 3 habilidades são essenciais para o diálogo fluir. 3 habilidades, prestam atenção. Primeira, ouvir, escutar e ouvir de novo. Tá certo? Então, 3 habilidades essenciais para o diálogo. Ouvir, escutar e ouvir de novo. Então, muitas coisas que a gente está falando aqui, ok? A gente está tentando decifrar, para a gente tentar fazer alguma solução, a gente tem que ouvir bem o problema. Então, caminho para o diálogo. Reaprender a ouvir. Ouvir é tão importante quanto falar. Exercitar a paciência. Saber perguntar. Não demonstrar peça. Atenção na linguagem não verbal, porque até o espírito, você vê o jeito que ele se coloca, você sabe como é que pode identificá-lo, identificar a necessidade dos outros, buscar pontos em comum, criar vínculos que fortaleçam as relações, e essa fonte também é o livro da Leni, lá que a gente está trabalhando, tá? Use as perguntas sempre aberta e ou fechada para favorecer melhor o andamento do diálogo. Então, podemos fazer perguntas abertas. O que são perguntas abertas? São perguntas mais abrangentes, lato sensu. Perguntas fechadas, estrito sensu. Pense em uma pergunta aberta e outra fechada e reflita quando deve ser usada uma ou outra em um diálogo com o espírito. Então, só para você ver, 55% das mensagens são não verbais entre as pessoas. 38% acontece pelo tom de voz, se for maior, menor. E só 7% são verbais. Então, quando a pessoa grita, está aqui nesse
Então, você já parou para pensar que o espírito desencarnado é um diálogo e é um ser como qualquer outra pessoa, como nós? É preciso entender o receptor para enviar uma mensagem de qualidade. Quer dizer, tem que entender o espírito. Esse é o foco central do diálogo. Então, 4 etapas, né? Os livros e a doutrina nos ensinam para o diálogo. A abertura do diálogo, o diálogo com o espírito, especificamente, o encaminhamento do espírito e o encerramento. Então, no diálogo, a gente prepara-se internamente, receber com amor e boas vibrações o espírito. Depois, no momento do diálogo, perguntar e ouvir. Identificar o tipo de espírito. Buscar um ponto central. Sugerir alternativa. Esse buscar um ponto central é fundamental. Encaminhamento. Direcionar o espírito para a alternativa escolhida por ele ou para o auxílio fraternal dos espíritos, quando não houve possibilidade de esclarecimento. Não pense, no 40%, 50% a gente não consegue mandar para o lugar certo, né? Quando encerrar, agradecer o plano espiritual, vibrar pelo espírito, vibrar pelo médium e não esquecer de vibrar pela sala, né? Eu vejo muita gente aí esquecendo de vibrar pela sala. Então, os participantes e seus papéis, né? O nosso grupo, né? Existem várias formas que são montadas as salas. No nosso grupo é assim, tem um médium, tem um dialogador, outro médium, outro dialogador, e nós temos um problema assim que eu acho um pouco complicado na nossa sala de diálogo. Como estamos um perto do outro, numa única sala pequena, né? Um pode atrapalhar o outro. Então, na realidade, né? Vou falar isso para os médios e para os dialogadores, né? Quanto mais baixo, mais tranquilo for o diálogo, melhor. Porque o médium tem a capacidade de controlar o espírito. Não é porque o espírito é poderoso ou ele é ruim, que ele pode fazer o que ele quiser. O médium tem capacidade de controlar ele. E o dialogador, o passista, eles têm que estar com aquela tranquilidade. Então, nós temos sempre a formação do grupo assim, né? Diálogo, dialogador, passista, o médium. Na sala, a harmonia dos participantes do trabalho e a equipe são indispensáveis, sustentação, o dirigente da sala, que na nossa sala, geralmente, né? Nós temos lá a Elisete tomando conta, nos ajudando, né? Bom, vamos ao dialogador, né? O dialogador deve ser breve, simples, sobretudo gentil, para que o desencarnado receba mais pelas suas vibrações que pelas suas palavras. Então, principal qualidade do dialogador, né? Formação doutrinária sólida. Então, nós precisamos ler principalmente a codificação. Familiaridade com o Evangelho de Jesus, tá certo? Autoridade moral, com humildade, obviamente, tá? Facilidade de comunicação, precisamos ter mais facilidade. Capacidade de persuasão, paciência, vontade e persistência. E sempre fé e amor. Então, o dialogador tem que ser um cara com prudência, sensibilidade, tato, humildade, energia quando necessário e sempre estar vigilante. E aqui o dialogador durante o diálogo, né? Receber com atenção o interesse as comunicações, reparar muito no tom de voz adequado, ouvir atentamente, imbuído da melhor intenção de ajudar, agir com amor, paciência e tolerância, ser humilde, não se colocar em posição superior, inferior ao espírito, não falar para ele, mas eu também sou sofredor, essas coisas não é enxugar gelo.
evitar acusações e desafios desnecessários, sempre procurar a não julgar, fazer perguntas abertas e francas, estimulando o espírito a falar, permanecer equilibrado, independente da situação apresentada. Alguns colegas, às vezes, podem se exaltar em algum momento. Evitar o tom de discurso e também as longas preleções. Você desgasta o grupo, o médium. Ser preciso e enérgico na hora necessária, sem ser cruel e agressivo. Ser claro, objetivo, honesto e fraterno, sem perder o fio da meada. Facilitar o esclarecimento dos espíritos e envolver o comunicante em vibrações fraternais, dar oportunidade para que ele fale, porque ele está lá para isso. Então, os papéis dos participantes: o dirigente, orientar as atividades, tem que ter profundo conhecimento da doutrina, tem que ter uma autoridade baseada no exemplo e ter calma, firmeza e precisão. A nossa dirigente, a Elisete, ela cumpre todos esses itens desse tópico aqui, né? E quando ela não está, a Simone também tem amplas qualidades para cumprir isso, né? O médium, manifestação espiritual, sempre centrado e tranquilo, e ele é quem dá o choque anímico. Sustentação, são os nossos amigos que ficam de fora, né? Às vezes nas cadeiras ao lado. Manter o padrão vibratório da reunião e ficar em prece silenciosa. Equipe espiritual, ela faz o preparo, o apoio e a intuição para nós falarmos. De uma maneira geral, como os outros integrantes da reunião mediúnica, deve se comportar da seguinte maneira, isso todas de maneira, concentrar-se, ajudando o dialogador, evitando mentalmente mensagem acertada, que ele encontre a diretriz segura na sua orientação. Não entrar em sintonia com o espírito malfazejo, torcendo para que ele vença a querela. Quer dizer, não podemos fazer isso porque às vezes a gente não gosta de um médium que recebe ou outro, ou de um dialogador. Nunca pode ter isso, tá? No nosso centro isso não acontece, mas em centros maiores isso muitas vezes acontece. Enviar recursos energéticos para o trabalho anestésico a benefício do desencarnado. Participação ativa, vigilante, suplicando ajuda espiritual, tá certo? Perguntas frequentes e resposta com Divaldo Franco. Essa é da onde vem isso aí. Então, o que é o choque anímico? É a contribuição energética do médium em transe aos espíritos comunicantes. Quando se dá a incorporação, o espírito recebe um choque vibratório que o aturde. Se nessa hora foram dadas muitas informações, esse estado se complica ainda mais, se a entidade não assimila, como seria de desejar o socorro de emergência a ser ministrado. O doutrinador deve falar com a entidade não com o objetivo de fazê-la abandonar os seus propósitos, mas porque ele sabe que, enquanto o espírito estiver acoplado no médium, está perdendo força psíquica negativa. Isso também está no Divaldo. Por isso que não podemos alongar os diálogos, porque o médium vai perdendo a força e vai diminuindo essa força psíquica, né? Essa contribuição energética do médium em trânsito, né, ajuda a atordoar, vamos dizer assim, o espírito. Então nós vamos começar um diálogo no intuito de vocês reconhecerem quem é o espírito e qual a maneira correta de fazer. Se a pessoa que está fazendo o diálogo está exagerando ou, né, qual a dosagem. Então, avalie o diálogo de forma geral, mas dê foco na análise da aplicação do método e no papel dos membros do grupo. Diálogo. D é o dialogador, quer dizer, a pessoa que não está em trânsito.
Vamos recebendo nosso irmãozinho, nossa irmãzinha com muito amor. Seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui hoje, tudo bem? E aí, o que estou fazendo aqui? Quem são vocês? Esse é o espírito. Vai analisando ele. Este é um lugar de auxílio para aqueles que precisam de alguma ajuda. Aqui auxiliamos todos com amor. E hoje você teve a oportunidade e a permissão por seu merecimento para receber este auxílio. Quase 90% do nosso pessoal de diálogo costuma ter essa introdução. E por que eu fiquei e minha esposa foi embora? Bom, nós já chegamos aqui a algumas conclusões. A esposa provavelmente tomou o passe e saiu, né? E aí sobrou ele lá. Ela também está recebendo um tratamento. Não se preocupe com ela. Contamos com o que você está. Estamos contando com o que você está. Pausa no debate. Vamos lá, presta atenção. Estou sofrendo muito, ninguém mais quer falar comigo. Ó, já é uma dica. Mas o que aconteceu? Será que essa parte é necessária? Eu tenho uma doença muito grave. Silêncio do espírito. Quer falar um pouco mais sobre isso? Depois de sofrer muito no hospital para passar por cirurgia de câncer, não gosto nem de falar esse nome. A cirurgia acabou e depois todos sumiram. Minha esposa deixou de me visitar, meus amigos ingratos nem sequer me telefonam, nem meus filhos mais me querem falar comigo. Sofro muito, pois amo todos. Não sei o que fazer de minha vida. Tudo parece ter desmoronado. Ainda sinto dores terríveis, mesmo depois da operação, mas acho que as pessoas repudiam quem está com essa doença. Pode ser isso. Pausa de novo. Sim, é o que acontece depois. Dialogador falando isso. Consegui, depois de muito procurar, encontrar a minha esposa em outra casa, diferente da nossa, menor, meus filhos amontoados em um só quartinho. Perguntei o que tinha acontecido. Falei que precisava deles e ninguém me respondeu. Falei que estava sofrendo, que estava doente, ainda muito triste. Depois vim com minha esposa até aqui. Uma pausa. Precisava alongar ou poderia ter parado aí, tá certo? Você sabe da sua condição? Ó, veja bem, dialogador. Como assim? Estou doente, sofrendo e abandonado. Discussão. Qual a relevância de fazer essas perguntas se o espírito já havia dado todas as pistas necessárias? Acontece, meu irmão, que a vida continua. Dê uma olhada para você e me diga o que você vê. E por que você, o espírito, por que você está falando isso? Isso não é uma casa de ajuda, você disse? Estou com dores. Como eu poderia te dizer? Olha o dialogador. Esta é uma casa espírita e você vai poder ter todo o auxílio que necessita aqui. Eu achei que aqui fosse um hospital. Se estou sofrendo, por que me diz que estou em uma casa espírita e que a vida continua? Meu Deus, o espírito, eu morri, é isto? Não acredito, minha vida acabou. Quero sair daqui, não sei quem são vocês, eu estou confuso. O dirigente da sala deve, nesse momento, entrar. Olha, ele está com dores, que acha de dar uma medicação e encaminhá-lo para aqui para o socorrista. Pausa para debater. Então, você não acha que lá atrás ele já deveria estar isso? Se o cara está com dor, está doente, o espírito, né? O cara é o espírito, temos que encaminhar-lhe o mais cedo possível. Por quê? Porque o médium fica sentindo todas essas dores. Essa dor dele também desequilibra a sala. Então já vai, deixa lá em cima o pessoal fala, você faleceu, né? Porque é sempre um choque para o espírito.
O dialogador, quer dizer, calma, irmão, quero pedir que fique tranquilo. Todos entram em vibração para o espírito e o dialogador enviando vibrações calmantes. Aqui você receberá auxílio médico, sim. Veja, primeiro, você gostaria que olhasse para essas pessoas que estão ao seu lado. São pessoas que vão auxiliar no tratamento que você precisa. Elas trouxeram uma máquina, a medicação, quero que você preste atenção no que eles dizem. Quer dizer, ele poderia ter feito isso já há algum tempo, né? O espírito. Até que, enfim, um doutor para me auxiliar. Ele está falando para tomar o remédio e deitar na maca, que ele vai me levar para o tratamento, para eu confiar que aqui é uma casa de caridade, mas o tratamento continua em outro local. O dialogador, isto, irmão, vá com eles, tenha paz e tranquilidade em seu coração, estará muito bem auxiliado com esse irmão, estaremos vibrando aqui para que tudo ocorra contigo bem. O dialogador. Então vamos agradecendo ajudas dos nossos irmãos espiritual, vamos vibrar pelo nosso irmão para que seja auxiliado e amparado, vamos vibrar pelo médio e vibrar pelo restabelecimento da casa. Bom, agora o diálogo, o exercício prático, né? Então, isso aqui vocês vão responder, qual era o tipo de comunicante, qual era o ponto central, se o dialogador seguiu corretamente, avalie os erros e acertos, e etc. Contextualização. Correu e não sabe, né? O espírito comunicante fica tentando conversar com as pessoas e ninguém escuta. É isso que nós temos que prestar atenção. O motivo do seu sofrimento é que durante a vida ficou hospitalizado, na sua concepção recentemente saiu, sua família não percebeu e etc. Né? O espírito X está muito chateado com isso, saiu do hospital, ninguém deu atenção, né? Está naquela fase brutalmente, né, de transição, né, de conhecimento do estado onde ele está e onde ele pode ficar. Ele foi uma pessoa muito materialista e achou que por ter provido material às pessoas, está bem. Sua esposa se sente muito mal e decide fazer um tratamento no centro. Ele se sente muito triste, sem energia, tá certo? E aí as coisas acontecem. Então, aqui é uma frase do Hermínio Correia de Miranda: amai-vos uns aos outros, e aquele outro, amai-vos vossos inimigos, não apenas frases bonitas para declarar para os espíritos, mas condições essenciais para o nosso trabalho. Validação do objetivo, né? Conceituar o diálogo fraterno, apresentar técnicas e métodos para auxílio aos trabalhadores e o melhor resultado do diálogo, explicar os papéis dentro da sala, exemplificar os principais tipos de espírito, simular casos de diálogo para exercitar e ajudar, né, com os alunos com as perguntas que a gente falou que vocês têm que responder. E aqui nós temos toda a bibliografia, e essas que estão em vermelho, nosso grupo já fez um resumo e vamos juntar mais dois resumos, tá? Então, eu agradeço muito vocês, espero que esta aula nos ajude, né, nos perdoe também um pouco, né? Estamos também nos acostumando com a nova metodologia que vamos tentar aplicar na casa. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todos. Até a próxima, que será a nossa segunda aula, que vai ser em janeiro.